Evangelho, sábado da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou 2 pães, oferecidos a Deus, e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. E estamos diante, outra vez, de um episódio em que Jesus, com os seus discípulos, vem interpolado, vem questionado da parte dos fariseus. É interessante, faço esse parêntese apenas para observar esse detalhe. É interessante como os fariseus, eles seguem passo a passo tudo aquilo que Jesus faz. Eles atravessavam um campo em dia de sábado e tinha ali algum fariseu que os observava. Eles eram de fato vigiados noite e dia por aqueles que procuravam apresentar uma causa contra Deus. Não podemos ignorar que mais do que qualquer outro, os fariseus e os escribas tinham condições de compreender quem é Jesus. E tinham também informação suficiente para declarar uma afirmação a mais distinta daquela do povo. Por isso usa a expressão que os seguiam dia e noite para fazer uma causa, ou para apresentar uma causa contra Deus. E bom, hoje temos no Evangelho o tema relacionado ao sábado, ao dia que Deus reservou para si na ordem da criação, assim como fala o mandamento da lei de Deus, mas que na verdade, se o Senhor separa para si o dia de sábado, é para que seja o dia do seu agrado, o dia em que honramos o nome do Senhor com todo o nosso coração, um dia privilegiado para cumprir esse ato de amor ao Senhor. E o nosso Senhor é o Senhor da bondade e da misericórdia. Por excelência, como também o Antigo Testamento em muitos momentos vai apresentar, o sábado é o dia da bondade e da misericórdia. Mas a vivência da lei e a interpretação dos mandamentos levou a todo um outro entendimento a respeito do sábado, como um dia de grande restrição, e de uma restrição ao ponto de se restringir até mesmo a prática do bem. E esse tema é profundamente questionado por Jesus, e Jesus estabelece uma oposição formal contra ele sem ferir a autoridade, ou melhor, sem ferir a disciplina religiosa em relação ao sábado, resgatando a sua essencialidade. Como assim, Padre Fábio? Bom, o sábado tem um significado e uma finalidade de ser, que é o dia reservado para a glória do nome do Senhor. Então, com o passar dos séculos, várias outras interpretações foram colocadas sobre ele e se desfigurou o significado do dia de sábado. Quando Jesus age, restaurando, ou melhor, colocando em prática de fato aquilo que Deus queria, a primeira interpretação que se faz é de que ele é um criminoso, de que ele está agindo contra o respeito que se deve ter por esse dia,
porque tamanha tinha sido a deformação a respeito do significado do sábado, que quem agora cumprisse o que Deus colocou no mandamento é que era um criminoso. Olha só que absurdo, não é mesmo? Entretanto, Jesus, com autoridade, mostra e cumpre, mostra na própria palavra de Deus, na própria Sagrada Escritura, mostra o quanto o quanto o homem daquele momento está longe do ensinamento a respeito do sábado, ou seja, está longe daquilo que o Senhor propôs para o dia de sábado, do significado que Deus deu ao dia de sábado, e cumpre exatamente o que Deus quer e vem criminalizado por isso, porque é considerado como um fora da lei. Mas o ensinamento de Jesus é com tamanha autoridade, porque se trata do Filho de Deus e não apenas isso, porque ele está cumprindo aquilo que Deus quer. Então o homem, ele vai estar sob a autoridade de Deus cada vez que ele cumpre a sua vontade. Toda vez que cumprimos a vontade de Deus conforme o Senhor nos pede, temos o céu em nosso favor. Temos Deus por nosso advogado. Olha que lindo! E os corações que são tementes a Deus compreendem perfeitamente isso. E naquele momento em que o Senhor cumpre o que Deus quer que seja feito em dia de sábado, os fariseus que estão longe não compreendem, mas todo o povo que depois, não no episódio de hoje, mas em outros episódios, vão ver o testemunho de Jesus, vão compreender imediatamente a autoridade do seu testemunho. E não vão ter dúvidas na hora de entender que Jesus está ensinando da parte de Deus. Porque pelo temor a Deus e pelo conhecimento da Sagrada Escritura, ainda que muito limitado, aquele povo é sensível a perceber o que é agradável ao Senhor. Pois compreendem com muita clareza que Deus é bom e misericordioso. O Catecismo da Igreja Católica vai nos falar a respeito disso, já pelo número 2173, vai dizer essas palavras: Deus confiou a Israel o sábado, para ele o guardar em sinal da aliança inviolável de amor entre Deus e o seu povo. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, ao louvor da sua obra criadora e das suas ações salvíficas e misericordiosas em favor de Israel. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus vem fortemente acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus, é importante termos claro isso, nunca viola a santidade deste dia, conforme Deus prevê. É uma autoridade que ele dá à sua interpretação autêntica da lei do Senhor. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essas são as palavras de Jesus, que nós ouvimos também hoje no Evangelho. Cheio de compaixão, Cristo autoriza-se, segundo a vontade do Pai, em dia de sábado, a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes de perdê-la, a ajudar os que têm fome ao invés de deixá-los perecer na fome. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias de Deus e da honra de Deus, que amando o seu povo, o salvou da morte e sempre demonstrou a sua bondade. O Filho do Homem é Senhor do sábado, é Senhor de todas as coisas, é Senhor do universo. E dessa forma, ouvindo esse trechinho do Catecismo, nós temos a possibilidade de compreender ainda mais o significado
do Evangelho de hoje. Lucas, ao escrever, não escreve para o povo propriamente de Israel, para aqueles que vieram da casa de Israel. Escreve para aqueles que estão vindo de uma outra origem e que conhecem, em parte ou não, os mandamentos da lei de Deus, mas conhecem de alguma forma a tradição dos judeus. Então, desse modo, Lucas atribui uma autoridade a Jesus sobre o ensinamento que é feito, colocando para aqueles que vêm de uma outra casa, que não é a casa de Israel, uma referência forte e clara a respeito do sábado. Bom, mas para além disso, ainda temos uma outra realidade muito bonita. Nós sabemos que para nós cristãos, hoje, o correspondente do sábado é o domingo pelo dia da ressurreição do Senhor. Agora vamos tomar isso para a gente. O domingo deve ser o dia da celebração da misericórdia e da bondade. Por excelência, honrar a Deus e guardar o domingo, como nos ensina o mandamento da igreja, significa fazer desse dia o dia da celebração da misericórdia, da bondade, do perdão, da comunhão. Ah, meu irmão, minha irmã, nós temos um dia na semana em que o teu Senhor te espera para capacitar com a graça e o perdão a sua alma, a fim de que você possa oferecer nesse dia a celebração do perdão e da misericórdia. A gente fala que o domingo é o dia do descanso, Porque trabalhou a semana inteira. Bom, o descanso da alma é a companhia com Deus. O descanso da consciência é a oferta do perdão. O repouso do homem está em ter tudo nas mãos de Deus. Então o domingo é um dia privilegiado para isso. É o dia em que somos chamados não a acordar mais tarde, mas a acordarmos mais cedo. Em que sentido? De manhã cedo, pai? Tem que levantar às 5 da manhã, isso que o senhor está falando? Não, a fazer a alma despertar mais cedo. O acordar do espírito. O domingo é o dia em que nós somos chamados a sair do torpor, da sonolência, da tristeza, da angústia, daquela sonolência que nos imobiliza, da falta de perdão e do ressentimento. O domingo é o dia que somos chamados a ir à presença do Senhor, para aprender dele a sermos mansos e humildes, misericordiosos e bondosos, como o Senhor é conosco. Se durante a semana foi difícil perceber e praticar isso, no domingo, ao encontrar com teu Senhor na Santa Missa e ao receber a graça dos sacramentos, seja a confissão, seja a participação na Santa Eucaristia, eu lhe asseguro, de Cristo Senhor e pelas mãos da Igreja, aprenderemos a oferecer aquilo que traz o nosso coração outra vez à condição de paz. Domingo é o dia da misericórdia, é o dia do Senhor, é o dia da bondade de Deus, é o dia de fato do repouso da alma. É o dia em que tudo aquilo que nos tira a paz interior vem deixado aos pés do altar de Cristo. E nós recebemos outra vez do Senhor o ensinamento da vida, e a vida que é o próprio Senhor, que nos traz outra vez o ensinamento sobre como viver. Por isso, o domingo é um dia bendito e o Evangelho de hoje é a declaração que Jesus faz hoje, solenemente no Evangelho, enche o nosso coração de esperança e nos restitui uma verdade. O teu Senhor te quer em santa paz. Por que arrastar por semanas uma angústia relacionada a um desentendimento? Por que arrastar por semanas uma tristeza diante de algo que realmente nos decepcionou, nos feriu no relacionamento com o outro, quando nós temos a possibilidade de correr diante desse Senhor e temos um dia privilegiado na semana para esse encontro íntimo,
para falar sobre todas essas coisas e para recebermos dele a sua paz. Não percamos o foco da nossa vida. O foco da nossa vida não é trabalhar o infinito, não é conquistar o mundo e vir a perder a alma, como o próprio Senhor vai dizer. Porque o homem que tudo conquista, mas não sabe ter paz interior porque não conquistou Deus, vai perder tudo. Porque sem Deus nada se mantém no tempo e na história. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da vida. Não há vida fora de Deus que seja eterna. E a gente às vezes se preocupa em conquistar tudo, em conquistar inclusive a nossa autonomia, de um repouso, de um fazer algo que nos dê satisfação. Em um dia, e deixamos de ir à missa e deixamos de estar com o Senhor, e depois vivemos uma inteira semana insatisfeitos, esmagados pelo trabalho, esmagados pelas exigências sociais, esmagados pelas exigências familiares, porque o relacionamento interpessoal tem um grau de exigência, isso a gente tem que considerar, não é de pouco. E aí tudo que me capacita a suportar essas exigências para não perder a minha paz e para viver sem ser esmagado, eu boto para fora. Em nome de uma autonomia de viver o meu descanso, a minha vontade de fazer o que eu quero, de não me sentir constrangido a ir à missa, a estar na presença de Deus, na companhia do Senhor, constrangido por estar recebendo um bem. De fato, pensar a relação com Deus, pensar no domingo, já se transformou, já passou a ser algo tão dentro do contexto, social, tão modificado. Nós somos um país e um povo de tradição católica e trazemos isso no nosso DNA. Mas todo o efeito ideológico, do estilo de vida, dos propósitos e dos novos ordenamentos sociais foram desfigurando o significado do domingo na nossa vida. Somos cristãos em uma sociedade laica, como querem dizer, ou como dizem alguns, agora um pouco mais, laica fina até a página 4, com essas mudanças que o governo fez em relação ao SUS. Isso é algo de extrema preocupação, mas não é para a gente discutir aqui. Porém, a gente fala sobre isso e somos cristãos dentro de uma sociedade assim. E o cristão é aquele que no mundo vive em sociedade com os homens, mas mantém a sua raiz. Se perdemos a raiz da nossa fé, nos dispersamos por completo. E quando falamos em dispersão por completo, não é só o afastamento do ensinamento do Senhor, mas é o afastamento dessa aliança com o Senhor que nos leva a uma dispersão do significado da nossa vida, Então veja como o Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando escreveu a respeito da importância do domingo, já como profeticamente chamava o povo cristão no mundo inteiro a essa atenção. Despertai-vos, cristãos, para essa verdade do dom de Deus sobre o dia de domingo. O domingo está se tornando um dia de repouso, um dia que é a pausa pessoal para a espera da semana que vem, e não mais o dia em que nos encontramos com aquele que nos entrega a vida, que nos ajuda a tomar nas mãos o significado da vida e encontrar de novo a força de viver. O domingo é o dia sagrado do encontro com o nosso Deus, para vivermos uma semana abençoada. Queremos sempre a bênção de Deus e queremos viver de maneira abençoada, mas o essencial para vivermos assim, que é esse encontro especial com o Senhor no dia de domingo, socialmente já foi ignorado, já foi desorientado, já não é mais uma coisa promovida, socialmente, e depende muito desses momentos como o nosso que estamos tendo e desse passo a mais que fazemos em família para defendermos o significado, mas sobretudo a importância de celebrarmos o domingo como graça de Deus, como dia sagrado do Senhor, em que aprendemos outra vez e em profundidade o significado de viver a misericórdia, de viver a bondade de Deus entre nós, porque recebemos do próprio Deus
tudo isso. Agradeçamos ao Senhor pela nossa palavra do dia de hoje, o testemunho que os discípulos nos deram a oportunidade de acompanhar no Evangelho e peçamos que o bom Deus nos dê graça de renovarmos essa experiência bendita do dia do Senhor no próximo domingo que está chegando, mas que esse sábado seja o sábado da grande preparação da celebração do domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Como todo sábado, é um dia especialmente consagrado à memória da Virgem Maria, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, patrono da Santa Igreja e do povo cristão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.